Então, vamos à questão 14, né? Quais são os 10 princípios da economia e quais categorias que eles são divididos, né? Então, as categorias são três, né? Como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como funciona, né? Como a economia funciona como um todo. Na questão da decisão, os princípios que a gente tem, né, estão relacionados aqui. Trade-off, né, que é a situação conflitante, o custo de oportunidade, né, custo de oportunidade que diz, né, que tudo tem um custo e esse custo está ligado ao que você perde ao obtê-la, né, o que você deixa de ganhar. Então, o custo de oportunidade está ligado à perca, né? Pensamento marginal, né? Somos todos seres racionais e pensamos à margem. Então, ela traz a ideia, né? Esse princípio que somos racionais, tomamos as melhores decisões possíveis e que temos o pensamento marginal que compara custo e benefício marginal para tomar a nossa decisão, né? Nós reagimos também a incentivos, o último pressuposto ligado à decisão, né? Então, o incentivo ele vai trazer uma ação. Então, o aumento de preço de um produto é um incentivo? Sim, é um incentivo. É um incentivo, e os agentes vão responder de formas distintas, né? Os demandantes vão diminuir o seu consumo, os ofertantes vão aumentar a sua oferta, tá? A interação, né? A ideia da interação, o que está dentro desses princípios, né? O comércio pode melhorar a situação de todos, como, né? Questão da especialização, desenvolvendo o comércio, desenvolvendo tudo que está ali ao seu redor, né? A ideia da especialização, né? O mercado pode ser uma boa forma, né? É uma boa forma de organizar a economia, né, de forma geral. Por quê? Porque é uma economia de mercado onde a gente tem, né, a liberdade entre os agentes, entre a interação dos agentes. E essa liberdade, né, leva a um melhor resultado, né? É, um ponto importante, né, sempre nessa questão dos mercados, é lembrar que o antagonista disso é uma economia centralizada, onde um agente ou um governo tem controle da oferta e da demanda. Então, por isso que a economia de mercado é colocado como pressuposto que pode ser uma boa forma, assim, de organizar, porque essa liberdade, essa interação faz com que o mercado, né, se desenvolva, né? Os governos podem melhorar a situação do mercado, se eles quiserem. Isso que vão fazer. Eles podem, né? E como eles vão fazer isso, né? Podem fazer isso. Primeiro, ele tem que garantir o direito de propriedade, né? De forma geral, é uma das principais funções do governo é garantir o direito de propriedade. Sem direito de propriedade, a gente não tem desenvolvimento da economia, tá? E daí os últimos dois, né? Que já serve, né, para 17 também, querendo ou não, é a ideia da emissão de moeda, né? O que acontece quando existe essa emissão de moeda. Então, se a gente tem uma emissão de moeda, está no nono princípio, a gente tem um aumento da inflação, né? E daí no décimo a gente enfrenta o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego, né? E essa explicação daí já serve também para a ideia da 17, né? Então, o que acontece quando a gente aumenta a disponibilidade monetária? Aumento da disponibilidade monetária é aumento de emissão de moeda. Então, no momento em que a gente tem essa emissão de moeda, né, a gente tem um aumento no quê? No consumo, do dinheiro disponível para consumo. Quando a gente aumenta o consumo, né, dessa economia, nós temos, né, o aumento do nível de preço, né, porque os ofertantes eles estão lá, né, tranquilos, então começa a ter muito mais demanda, os demandantes estão com dinheiro no bolso, eles vão querer consumir. No momento que eles aumentam esse consumo, os ofertantes vão aumentar a sua produção e já vão aumentar o preço também. Porque as pessoas querem consumir, então vão pagar mais caro por isso. Então, nesse momento, a gente tem o aumento do preço e já tem a queda do desemprego também. Porque os ofertantes agora estão com o mercado consumidor que está se desenvolvendo. Então, eles precisam colocar mais mercadoria dentro desse mercado, né? Quando ele aumenta esse emprego, a gente tem uma parcela da população que não tinha renda começando a gastar dentro do mercado e mais um choque no consumo acontece. E mais uma pressão ao nível de preços acontece, porque o aumento do consumo leva ao aumento do nível de preços, que é o aumento da inflação. Então, se a gente continua isso por um longo tempo, né, com essa pressão nos preços, com esse aumento de emissão de moeda persistente, né, continuando, o que que a gente tem? A gente tem um aumento da inflação cada vez maior, até chegar ao ponto que a gente não consegue mais consumir.
os consumidores, eles não vão conseguir mais pagar, não está conseguindo mais a chegar nesse preço. E quando eles começam a diminuir o seu consumo, nós temos que os ofertantes precisam fazer alguma coisa para diminuir, né, a sua produção. Primeira coisa que ele vai fazer é demitir funcionário. Então, daí a gente vai aumentar o desemprego. Quando aumenta o desemprego, uma parcela da população que tinha renda consumindo no mercado não vai mais consumir. Um novo choque nesse consumo, uma nova queda na oferta vai acontecer, né? Porque eu não tenho mais uma parcela dos consumidores, né? Eles não têm mais renda para consumir. Então, esses são os pontos que trazem, né, os últimos dois princípios, né? E também traz a ideia aqui, né? Então, os efeitos são esses. No curto prazo, a gente aumenta o consumo, a gente aumenta a produção, a oferta aumenta, né? Então, o desemprego diminui. No longo prazo, a gente tem, né, continuando isso sem nenhuma intervenção para frear essa inflação, a gente tem esse aumento da inflação ainda maior e a gente também começa a ter o desemprego, tá? A emissão de moeda vai gerar desemprego, né? Desculpa, vai gerar inflação, né? Então, a gente sempre tem essa questão. Agora, o tamanho dessa inflação ou políticas públicas que vão, né, ajudar a diminuir esses efeitos que vão fazer a diferença, tá?